quando a igreja noiva souber quem ela é, se tornará um exército invencível. Em São Mateus 16, nós encontramos dois tu és. Um refere-se a ele, o esposo, Cristo. O segundo tu és, o outro tu és, refere-se a ela, a igreja, representada por Pedro. Quem dizem os homens que eu sou? Quem sou eu? Houve opiniões humanas, os discípulos disseram a Jesus o que o povo pensava acerca dele, e então ele estreitou a pergunta e falou, e vós? Então a revelação veio a Pedro, e a Pedro foi revelado quem era Jesus. Tu és, aí vem o primeiro tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, não te revelou carne nem sangue, e eu também te digo que tu és Pedro. Aí vem o segundo tu és, que está relacionado à igreja representada por Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos têm mal interpretado as palavras de Jesus, pensando que Jesus disse que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Não. Embora a palavra Pedro significa pedra, Jesus não quis dizer que Pedro é a pedra de fundamento sobre a qual a igreja seria edificada. Pedro, como nós, Pedro é uma entre muitas pedras vivas que formariam parte da casa espiritual chamada igreja, que seria edificada por Jesus sobre a revelação de si mesmo. Por quê? Pedro falou isso em sua primeira carta, capítulo 2. Vós também como pedras vivas. Talvez Pedro se inspirou para escrever isso que ele escreveu em sua carta, nessa passagem de Mateus 16. Tu és Pedro, a pedra. Então ele diz, não somente eu sou uma pedra, vós também, como pedras vivas, sois edificados sobre o fundamento da pedra fundamental que foi rejeitada, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro está falando, ou Jesus está dizendo, não que Pedro é a pedra de fundamento, mas que Pedro é uma entre muitas pedras vivas que formariam parte desse templo, desse edifício chamado igreja, que Jesus edificaria sobre o fundamento da revelação de si mesmo. Por isso ele diz, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, a revelação de quem é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Com que material edificarei? Com pedras vivas, como Pedro. Pedro é uma das pedras vivas que formariam parte desse templo, chamado igreja. Você e eu também somos pedras vivas. Isso está na carta de Pedro. Porque houve uma pergunta, e a resposta da pergunta é que é a pedra. Qual foi a pergunta? Quem sou eu? A resposta, tu és o Cristo, a resposta a essa pergunta é que é a pedra. Ou seja, a pedra é a revelação espiritual de quem é Ele. E essa revelação está clara para aqueles que tiveram acesso à restauração da palavra nesta era. Mas
a falha, vamos dizer assim, o problema não está na revelação de quem ele é. Que a igreja noiva sabe quem ele é. Ele não crê que ela é um Deus menor, ou ela não crê que ele seja um Deus secundário, numa segunda pessoa, etc. Quando ele mesmo disse que é o primeiro e o último. Então está claro para ela quem é ele. Ainda não está claro para ela quem é ela. Ela não conhece a si mesma. E quando ela souber quem ela é, quando ela tiver acesso a esse segundo tu és, é que ela se torna exército invencível. Por que exército invencível? Porque foi exatamente isso que Jesus disse. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está edificada sobre esta pedra da revelação espiritual de quem eu sou. Quando diz as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isso é exército invencível. O inferno se levanta, mas não pode derrotá-la, isso é exército invencível. Foi daí que o profeta tirou. Agora, veja bem, a pergunta é, quem é ela? Porque quando ela souber quem ela é, não quem ele é, mas quem ela é a revelação de si mesma. Então será um exército invencível. A pergunta é, que revelação é essa? Que revelação é essa? Quem é ela? Na mensagem O Poder Vivificador, diz, ela é ele. Quando ela tiver essa revelação que ela é ele, que ela é carne de sua carne e osso de seus ossos, espírito do seu espírito, se tornará um exército invencível. E o que significa que ela é ele? Significa que tudo que ela tem vem dele. Ela é ele porque a justiça que ela tem não é própria, não é dela, é dele. A justiça que foi imputada a ela pela fé, que a torna aceita aos olhos de Deus, é de Cristo, é do noivo, é dele. Ou seja, ela é salva por justiça alheia, de outrem. É pela obediência dele que ela se torna justa, Romanos 5,19. Ela recebe a justiça dele como dom, Romanos 5,17, o dom da justiça. A justiça não é, na nova aliança, um comportamento ou uma conduta. Esse é o fruto do dom da justiça. Mas ela é um dom, uma dádiva, diferente do espírito da lei, que sim, era o fruto de um fazer humano. Gálatas 3, o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então a justiça que ela tem é dele, por isso ela é ele. Ela não tem justiça própria, não tem o seu avental de folha de figueira. O espírito que ela tem é dele. É o Espírito de Deus nela. Ela é ele. Tudo que ela tem vem dele. Tudo que ela é vem dele. Seu espírito novo, seu coração novo, essa natureza do Cordeiro que está abaixo do Espírito Santo, você vê que na estatura do varão perfeito, o Espírito Santo está lá em cima, entre a pirâmide e a pedra de coroa. E o que está abaixo do Espírito Santo? 7 virtudes, que é o Espírito de Cristo. Eu já coloquei esse parágrafo para vocês. Abaixo do Espírito Santo está o Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? É o Espírito novo que Deus nos dá, coração novo, Ezequiel 36. É o Espírito novo que contém as 7 naturezas ou virtudes do Cordeiro. E o Espírito Santo sela isso.
esse Espírito novo. O Espírito novo que Ele nos dá junto com o coração novo contém em potencial toda a estatura do varão perfeito. Por isso você vai ver o profeta dizendo que esse Espírito novo é a fonte da nossa santificação. Porque toda a estatura do varão perfeito, como semente, está ali. E ela vai se desenvolvendo e essas virtudes maravilhosas vão aparecendo. E a pomba, ela vem sobre o cordeiro, exatamente como no Jordão. Então, quando ela começar a olhar para ele, para o Calvário, a obra consumada, a pessoa de Cristo, quando ela começar a olhar para ele e saber que ela é ele, que tudo que ela tem não é próprio, mas é dele, então ela se tornará um exército invencível e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está edificada sobre esta pedra